E aí, Pique? Olá, boa noite. Grande camarada. E aí, como é que estamos? Tudo bem, você? Tudo tranquilo, na medida do possível. Será que hoje a gente Pois consegue é. uma live legal? Claro. O povo vai entrando, depois você mantém ela gravada no seu Instagram. Não, quis dizer de não ficar tendo aquele problema de conexão. As últimas duas lives que eu participei, contigo e com o pessoal da cultura, foi horrível. Não é mesmo? Foi horrível. Última live, o pessoal da cultura milanesa, o Infinity me chamou para participar lá falando de fantasia, né? Do tema fantasia, na literatura de fantasia e tudo mais. E aí eu entrei Entendi. para ter o papo com o pessoal e ficava caindo o tempo todo, não saía som, ficava travando. Eu até desisti. Agora tu deu uma Do... travadinha aí. É? Não, agora vai ficar legal. Beleza, o pessoal tá entrando aí. Leitor Rafael, Maria BSV. Maria, Rafael, Geisiane Ramos, Nota Literária, Coutinho, Lucelena, Tamires. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Rayane. Eu chamei o meu amigo aqui, o autor brilhante que é o Arthur Laison, para me ajudar nessa live aqui, para a gente explorar um pouquinho da história do mito do vampiro, né? E falar um pouquinho sobre o Samuel, falar um pouco das obras do Arthur, que são várias. Então, A é gente isso aí, tá aí. vamos começar então, né? Então, Vamos. é, é, Do lado, ó. a, o, eu preparei aqui um material para servir de orientação, que é de uma pesquisa que eu fiz há uns 10, 12 anos atrás. Quem está me acompanhando já há algum tempo sabe que eu sempre fui fascinado por essas coisas, por essa mitologia, né? Esse fantástico, esse terror fantástico. Eu costumo chamar assim, né? Sim. De terror fantástico, terror sobrenatural, terror psicológico, terror vampiro, lobisomem, um quadro nessa categoria de terror fantástico, né? Na literatura, pelo menos. Então, eu sempre fui fascinado por esse tipo de coisa, essa mitologia, né? Cerca de vampiro, lobisomem, essas figuras folclóricas que tem esse lado mais sombrio. Então, dos últimos 20 anos, eu acho, um pouco mais, eu passei muito tempo pesquisando sobre esse tipo de coisa, né? E eu fiz aqui um resumo, um apanhado de coisas de essas criaturas folclóricas análogas, né, ao vampiro que a gente conhece, né? Então eu vou começar aqui. A gente pode começar com a Lilith, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece da Lilith. Sim. Lilith é, segundo conta-se, né, que ela ficou de fora da Bíblia, né? Ela, na verdade, substituíram a figura da serpente, ela pela figura da serpente, quando foram transcrever a Bíblia cristã. E foi ela que tentou Eva e fez a Eva comer a maçã, né? Disse do judaísmo, né?
E Lilith foi condenada, né, por Deus a vagar pela terra e se alimentando de sangue pela eternidade, né? Então, em tese, Lilith foi a primeira vampira, né? Foi o primeiro vampiro, de fato, né? Tu tá ligado nessa história, Arthur? Sim, Pois é. Aí, mas obviamente a Lilith não foi, a figura da Lilith como vampira não foi a única que surgiu, né? Eu lembro que quando estava rolando o negócio do vampiro, da antologia que a gente participou, em comemoração aos 120 anos do Drácula de Bram do... Stoker, né? Isso, esse aí mesmo. Eu lembro que em Belém a gente fez uma entrevista, que foram 4 autores de Belém. Dos 50 do livro, 4 eram de Belém. Ah, Eu, é? André Simões, o Rodrigo Hagabashi. Não, eram 5 de Belém. A Georgina Cavendish e eu esqueci o nome da outra. Mas tudo bem, acho que ela não está assistindo aí, não vai ficar chateada. Então, e na entrevista eu citei isso aí, que o que o Bram Stoker foi importante dentro dessa história, né? Porque o vampiro já existia em vários lugares do mundo. Né? Em várias partes do mundo já existia o vampiro. Mito. Eu acho que cada cultura criou o seu, né? Ah, Criou a sua imagem de um ser aí que, de repente, vivia de sangue, que era assustador, né? Então, cada cultura independente criou o seu monstro, né? Vamos dizer assim. exato. O Bram Stoker foi o que tornou, foi o que deu um rosto, né, para essa figura, né? Uma forma para essa figura, né? Porque foi a partir do Bram Stoker que essa figura se tornou popular, muito embora ela já existia antes. Sim, Então, vamos continuar. Além da Lilith, né, que tem lá uns 2.500 anos, né, porque o próprio o povo hebreu, né, o povo hebreu tem data de 2100, 2200 antes de Cristo, né? Então, vem dali. Aí, na Grécia, tinha outra figura também, que eram os vricolacas. A grego tem esses nomes esquisitos, né? Os vricolacas, ele era de uma aparência aterradora, né? Que ele se alimentava de sangue e carne humana. Ele tinha gosto por fígado, mais especificamente. Na Romênia, tinha os strigoi, né? Strigoi, inclusive o Bram Stoker, ele usa os strigoi porque ele compôs o Drácula a partir de várias coisas folclóricas da Europa Oriental. O Strigoi era uma delas. O Strigoi, do folclore romeno, era um ser que seduzia, geralmente eram mulheres, seduziam as pessoas, fazendo elas se perderem na floresta e se alimentar deles. Né? Na África, tinha que chamava, esse é um nome complicado, eu vou ler aqui, Assa Sabonsan. Assa é, Sabonsan, que ele vivia nas florestas e ele puxava as pessoas para cima das árvores para se alimentar delas, né? Para beber o sangue delas. Né? Na África tem muitas essas coisas de beber o sangue. Né? Eles bebem o sangue como sangue de animais, como ritual, evento festivo, com um agradecimento e tudo mais. Aí, derivado da África, né, nas cidades, nas localidades americanas, tem mais influência da África, que são Haiti, né, o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, a Jamaica,
Aí tem surgiu uma outra entidade, que é o Obaifo, né? O Obaifo, inclusive, tem um negócio interessante aqui. O Obaifo, ele atacava as pessoas em forma de um globo de luz. Um globo de luz. As pessoas enxergavam um globo de luz e aí sentiam-se capturadas por aquele globo de luz que sugava o sangue delas. Tu conhece essa história já, Arthur? Não, essa eu não conhecia, não. Mas tu conheces a história da Operação Prato? Não. Em Belém, na verdade, no município de Colares, no estado do Pará. No município de Colares, lá pela década de 70, teve uma história lá que fizeram toda uma operação militar, cercearam a cidade, porque as pessoas estavam sendo atacadas por globos de luz que sugavam o sangue delas. Era o chamado chupa-chupa. Não. Pessoas morreram nessa época. Houve casos disso em Belém também, lá na década de 70, que trataram como um caso ufológico. Olha só que coisa interessante. Olha só, tipo, tá entendendo o negócio, a conexão? É muito Sim, interessante mas... esse tipo de coisa, cara. E aí tiveram porque cada entidade dessa, ela tem inúmeras variações de acordo com os lugares, né? Sim. Aí tem lá no Oriente, no Oriente é uma figura só para China, Coreia, Vietnã, no Japão também, que é o Jiangxi. Jiangxi é chamado de Ganxi no coreano, eu não sei falar em vietnamita, é Guanxi em cantonês e Kyonxi no japonês. Agora, peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui. A Rayane fez uma pergunta aqui. Ela perguntou qual o relato mais antigo de vampiro. O relato mais antigo de vampiro. Eu lembro que eu cheguei eu não lembro qual é a data exata, mas o que tem de registro mesmo é na China. É dessa figura da China, o Yanxi, né? Que existe registro histórico. Uhum. Depois ela colocou aqui também que, mesmo em épocas distintas e lugares diferentes, as lendas parecem se repetir. Isso. Né? Se repetem porque... Sempre com alguma similaridade, né? E tem uma outra entidade do povo nativo americano que eu não lembro, não recordei, eu não lembro, por algum motivo não estava nessa pesquisa que eu acho que eu encontrei, que eu fiz. Ou eu devo ter encontrado, devo ter lido depois que eu preparei esse material, esse material eu achei, como eu te falei, né, eu achei isso perdido na minha caixa de e-mail, que eu mandava para o meu e-mail as coisas para salvar, e aí eu devo ter visto isso depois, eu acabei não transcrevendo. Mas tinha uma entidade do povo nativo americano, né, na América do Norte, que tinha relatos dessa figura que se alimentava de sangue, era uma criatura alada, alguma coisa assim, não estou lembrado agora. E tem também as divindades pré-colombianas, né? Divindades pré-colombianas, elas exigiam sacrifício de sangue, né? Por quê? Não sei. E aí, Arthur, tu quer botar alguma coisa? Não, eu acho que a questão toda dessa, né, da lenda, né, não é tão lenda, porque as pessoas relatam coisas que aconteceram realmente, né? Então, a certeza que nós temos
é que os vampiros estão entre nós, né? Em cada lugar de uma forma diferente, mas a gente apenas relata, né? A tradição oral, né? A transmissão oral desse tipo de caso aconteceu, né? Se as pessoas ficaram sabendo, é porque alguém aconteceu com alguém e foram falando por aí até chegar no, 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 no até chegar nessa dimensão que chegou, né? Então vamos lá, já tratamos da mitologia, né? Do mitológico, do folclórico, análogo à figura do vampiro. O que a gente tem a partir daí? A gente tem duas personalidades na história. Deve ter mais, com certeza tem mais, mas essas duas são as maiores, são as que mais relevantes, com certeza, né? A primeira é o próprio Drácula, né? Não o Drácula Sim, da literatura, mas a personalidade histórica, que chamava Vlad Tepes, né? Que é o Vlad, tá, o Vlad Empalador, que é filho do Vlad Dracula, ou Vlad Dracula também, o Vlad Empalador também era Vlad Dracula. O que era sim, Vlad Dracula é porque era filho do Vlad Dracul, né? E a maioria das pessoas não sabem de onde veio esse nome. Mas o Vlad Dracul, ele tinha essa alcunha, Vlad Dracul, porque ele foi um dos membros fundador da Ordem do Dragão, a Ordem dos Cavaleiros do Dragão, que chamava Ordem do Dracul, né? No romeno. Então, ficou Vlad Dracul e o Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador, por ser filho do Vlad Dracul, recebeu o nome de Vlad Dracula, né? Foi o príncipe da Valáquia, que governou entre 1462 e 1474, né? Aí tem aquela história do sim. que ele empalava os otomanos, né? Tomava café da manhã molhando o pão. Na verdade, isso é falavam porque ele adotou aquela estratégia de intimidação, né? A estratégia dele era o terror, era o terrorismo. Então ele empalava os soldados que ele capturava, empalava lá e deixava os caras agonizando com aquela estaca de madeira enfiada no... Deixava os caras agonizando lá e dizia-se que ele tomava café da manhã e jejuava, molhando pão no sangue dos soldados, né? Isso não tem nenhum registro disso, só dizia-se, né? Uhum. Aí, depois dessa personalidade, um pouco mais, uns 100 anos mais tarde, surgiu a história da Condessa Elizabeth Bathory, né? Elizabeth É, Bathory, que ela diz que ela foi uma das primeiras serial killers da história, né? Que, apesar dela não ter relato, não ter nenhum registro dela se alimentar de sangue, né? Dela beber o sangue, mas ela enchia banheiras com sangue com sangue das meninas lá dos vilarejos que ela conseguia catar para tomar banho, né? Para permanecer jovem. Sim. A busca dela Entre era a juventude, né? 1560 e 1614. Isso. Para ser jovem e bonita. Tu conheces alguma outra personalidade assim, Arthur? Não. Também, É, também não eu acho que conheço. os dois relatos mais importantes são os dois. São o Vlad Tepes e a Condessa, né? Né? Isso. Então, a partir daí, é bem mais.
O vampiro ele foi muito mais forte na Europa Oriental do que até se tornar popular, né? Ele era muito mais forte na Europa Oriental, né? E ele praticamente em todo o folclore europeu, ele sempre tinha a mesma origem, né? Que ou era um espírito maligno, ou era uma entidade demoníaca, né, em si, ou então ele era alguém que se suicidou, ou alguém que foi alvo de bruxaria, né, ou possessão demoníaca, Sim. alguém que foi mordido sob alguma dessas circunstâncias, né? Aí o cara virava vampiro, né? Isso acabou gerando uma histeria tão grande na época, né? As pessoas diziam, eu acho que eu sou um vampiro, pegava e enforcava o cara, queimava. Resultado É. às vezes o cara pensava que era vampiro, ele acreditava que era um vampiro, saía dizendo que era vampiro e cortava a cabeça do cara fora. Tudo aquilo que as pessoas não conheciam, né? Elas temiam. Isso. Né? Igual na época da Inquisição, E as tudo que bruxas eles não também. conseguiam explicar era bruxaria, né? Claro. Entendeu? Então Conseguiam manda explicar, matar era para demônio, era acabar com o bruxaria, mal. era... Qual é o tipo de vampiro na literatura que inspira mais vocês? A gente já chega lá. Eu acho que a imagem do vampiro que acabou se tornando a mais proeminente, digamos assim, é o vampiro vitoriano, né? É aquele ser romântico e foi ele que inspirou todas as mídias que, que vieram a partir daí, né? Do primeiro autor, que é o... esqueci o nome dele, que é o John Polidori, foi o primeiro autor a escrever sobre vampiro, escrever um livro de vampiro. Sabia dessa, Arthur? Sim. John Né? Ele Polidori? escreveu antes, no início do século XIX, né? Isso, 1719. Bem Foi antes o do primeiro livro Drácula. de vampiro a ser publicado. Eu não ouvi o que tu falaste. Não, eu falei que foi no início do século XIX, 1900 e pouco, Foi. bem antes do Drácula. Não, foi no início do século... É isso, no 1819. Agora tem um caso interessante. Esse caso eu contei mais cedo para minha esposa, cara. Que é o caso do Arnold Pauli. O caso do Arnold Pauli, conhecias o caso do Arnold Pauli? O Arnold Pauli, ele era aconteceu em 1726. 1726. Bem antes do primeiro livro de vampiro ser publicado. Hum. O Arnold Pauli, ele era um membro da infantaria da Sérvia, um militar. E ele havia se queixado, ele passou semanas se queixando que ele estava sendo perseguido por um vampiro turco. Naquela época, a Alemanha e a Áustria eram uma só, e a Áustria dominava, né? O Império Austríaco dominava ali a Sérvia e tal. Então ele tinha aquela briga com os otomanos ainda, né? Sim. E aí ele se queixava, passou semanas se queixando que ele estava sendo atormentado por um vampiro turco. E aí até que um dia ele morreu. Ele caiu numa carroça de ferro e quebrou o pescoço e morreu. Aí passaram-se uns 20, 30 dias, assim, lá no vilarejo vivia, e as pessoas começaram a ver ele de noite. E todo mundo começava a ver ele de noite, morria em questão de dias. Uhum. Definhava em 3 dias, assim, 3 dias depois estava puro osso e morria.
E aí isso causou um alvoroço na época, cara. Causou um alvoroço na época que autoridades vieram investigar, autoridades médicos e tudo mais, tiveram relatórios médicos que foram disseminados pela Alemanha, Áustria, Sérvia, e foi uma cagada isso aí. Aí começaram a investigar e chegaram nesse cara. Então vamos lá ver qual é o papo desse negócio. Pegaram, abriram o túmulo dele, e aí, quando eles abriram o túmulo dele, eles viram, né, que ele estava inchado, estava com o corpo inchado, não apresentava nenhum sinal de decomposição depois de 30 dias, tinha sangue escorrendo pela boca e nariz, os cabelos tinham crescido, os dentes, as gengivas tinham encolhido, né? Os dentes estavam proeminentes, as unhas tinham crescido, estava corpo inchado, as veias saltadas, e você acabou de tá se alimentando bem, por isso que ele está inchando, né? Uhum. E aí, os relatos dizem que enfiaram uma estaca no coração dele e ele gritou. Ele gritou como se ele estivesse vivo. Aí cortaram a cabeça dele e tacaram fogo no corpo. E isso se tornou, isso viralizou assim para a época, né? Isso começou a ser disseminado por toda a Europa Oriental. Pois é, aí descobriram a estaca no peito e a decapitação, Tá? né? Inclusive, a palavra vampiro, ela vem do servo, né? Ela vem do servo, que Hum. depois foi para o alemão que é vampiro mesmo. Depois passou para o francês, que veio vampire, né? Que escrevia foi um vampire. Só depois entrou no vocabulário inglês e português e espanhol, por assim adiante. Mas é uma palavra sérvia. Então, aí na literatura, a gente falou ainda agora, o primeiro livro de vampiro a ser escrito, a ser publicado, foi em 1819, por um cara chamado John Polidori. Em inglês, ele era inglês. Ele escreveu o livro The Vampire. Vampire em inglês, que se escrevia com Y no lugar do I. Que ele foi o precursor do vampiro romântico, uma figura romântica, sedutora. Sim. Né? E aí, mais tarde, coisa de 30 anos mais tarde, que foi que outra obra que foi publicada, que foi o Varney the Vampire, né? Ou Varney o Vampiro, né? Por um cara que chama James Malcolm Heimer. Só que depois pegaram outro cara, associaram a autoria a outro cara, que é o Thomas Prescott Pratt. Não se sabe até hoje quem é o autor desse livro, qual dos dois é o autor desse livro, assim, legalmente falando. Né? E esse cara foi quem inventou os dentes, os caninos afiados do vampiro. Coisas longas, Foi né? nesse romance de quase 900 páginas. Imagina ler um livro de quase 900 páginas. E É, era com 2 colunas. Era com 2 mais difícil. 220 capítulos, Arthur. Pois é, mais difícil de ler, né? Eu não consigo imaginar ler um negócio desse, cara. Sinceramente. E olha que eu leio com facilidade, eu leio muito, eu leio rápido, inclusive. Na época que eu li, acho que foi o Vampiro Rei do Vianco. Eu Do li Viano. em 4, 5 horas. Livro de 490, 400 páginas. Aí depois
depois do Varney, depois desse calhamaço aí... O Vampiro Rei tem 502 páginas. 500? 502 páginas. Então tá 502 páginas. Eu tava achando que era menos. É. Aí Não, ele é grosso. só depois disso aí, do Varney, mais 40 anos depois que surgiu, que foi o Bram Stoker, que o Bram Stoker fez um compilado das figuras folclóricas da Europa Oriental, inclusive até os próprios Strigoi, né? E aí ele escreveu o vampiro que a gente conhece hoje, que foi o que ele é considerado, o Bram Stoker, apesar de ser considerado o pai do vampiro moderno, né? Sim. Ele usou os outros 2 livros que já tinham sido escritos, mais um compilado com as coisas que ele foi descobrindo nas viagens pela Europa Oriental. E aí ele criou essa entidade que foi muito mais aceita, por algum motivo foi muito mais aceita, né? E virou popular. E a partir do Drácula começou a história do vampiro, praticamente. Apesar de toda a lenda, todo o folclore que tinha para trás ali, né? O Drácula foi o ponto inicial aí da literatura dos seres da noite, né? Ele tinha todas as características que ele viu nas lendas, que ele viu aí depois do Drácula, o Vero Eu perdi, acho que perdi o que tu falaste. Eu disse assim, o Drácula trazia todas as características das lendas e dos livros anteriores. Ele foi juntando aquilo tudo, né? E então o Drácula morre como estaca, ou com decapitação, tá certo? Não anda de dia, né? Cheio das características que foram trazidas de todas as histórias que surgiram. Foi o início. Matosa Maria Roque está mandando um oi. Boa noite, Matosa. Ah, Maria. Bem-vinda, Ana. Aí, eu não houveram outros autores que publicaram depois disso aí, né? Que eu sinceramente eu não conheço. Se conheceres algum, pode colocar aí, porque eu não conheço. Depois do Drácula, eu já pulei logo para Anne Rice. Né? Pois é, não. Depois do Drácula, teve muita exploração de cinema, né? Mas livro, realmente, eu acho que não tem uma outra coisa. Aí começou mais o boom aí do vampiro. Eu acredito, porque você vai falar de filmes. Teve alguns filmes antes, mas basicamente, né, coisas antes não. Como é que chama? O filme que você vai falar dos anos 80. Tá? Começou a dar uma linha nova no vampiro, né? E a gente tem o vampiro que tem hoje. Todos, né? Eu acredito que o vampiro exista, com certeza, né? Só que eu acho que o que acontece é que cada autor cria o seu vampiro. Mas Drácula é o pai de todos. Eu me encontrei na Anne Rice, cara. Eu reconheci o vampiro. Depois que eu comecei a ler as obras da Anne Rice, que eu li a entrevista, depois eu li o Vampiro Lestat, a Rainha dos Condenados. Aí depois da Rainha dos Condenados eu li depois da Rainha dos Condenados eu li o Vampiro Armand. Aí depois eu li o Ladrão de Corpos.
E aí foi só o que eu li da Anne Rice. Mas eu conhecendo esse universo que ela criou dentro das crônicas vampirescas, eu fiquei com essa impressão, assim, não, se vampiro existisse, ele seria assim. Sabe como é que é? Sim, Se sim. vampiro existir, ele é assim. Sabe, eu não consigo enxergar dentro dentro de um escopo de realidade, né, um vampiro como Drácula, ou como alguma figura folclórica dessas que a gente citou anteriormente. Então, dentro do escopo de realidade, assim, então, se vampiro existir, eu acho que é desse jeito. Deixa eu Não, ver. pois é, eu acho que é o seguinte, o Walter estava dizendo o seguinte, existe uma versão estendida de Drácula do Bram Stoker, chamada Poderes das Trevas. Seria a versão original que deu origem à versão que conhecemos. Tem um dobro de páginas e mais personagens. Sim, Valber, acontece o seguinte, o Bram Stoker escreveu o Drácula através de uma forma de diário, né? Então ele nem coloca o vampiro tão à mostra. Ele é bem mais subjetivo. Depois fizeram uma compilação desse livro do Bram Stoker, que é bem grande, para a versão que a gente conhece atualmente, né? Mas é uma versão como eles chamam, uma versão epistolar. Ela é através de cartas e dessas cartas vão contando a trajetória do Drácula, que é um romance de amor, né? Diga-se de passagem. Eu falei a respeito de literatura de terror quarta-feira passada numa palestra, e o Drácula é uma história de amor, né? Isso. E depois ele foi pro cinema, né? Depois o vampiro chegou ao cinema. Depois não, né? Bem antes de Anne Rice, né? E eu achei interessante o Rômulo citou isso na tua live, né? Que o primeiro filme foi o É. Nosferatu. Nosferatu Não foi o primeiro foi? vampiro, em 1922. O Murnau ele não conseguiu, com a viúva a Esther Aguilar. Boa noite, Esther. O Murnau, que é ele era é alemão, né? Ele não conseguiu, com a viúva do Bram Stoker, os direitos para fazer o filme. Então ele fez o filme Nosferatu. E ele só fez mudar os nomes. Ele é todinho Sim. o Drácula, com nomes diferentes, né? E ele fez Nosferatu em 1922. O Drácula em si só virou filme com Bela Lugosi lá em 1931, né? Sim. Depois utilizaram a imagem do vampiro, inclusive em comédias, né? Sim, sim. Depois, bem mais tarde, né? Por sinal, o filme do Drácula, com Bela Lugosi, ele foi o primeiro filme sonoro de terror. Yeah. O Nosferatu era cinema mudo ainda, né? Sim. O primeiro filme sonoro, filme com som de terror, foi o Drácula, com Bela Lugosi. Literatura, a gente está falando, literatura humanizou os vampiros bestiais das lendas antigas. Boa. 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 Uma excelente observação. Ela romantizou, na verdade, Deu uma imagem humana, né? Porque, apesar de que a gente tem alguns vampiros da literatura e do cinema que são verdadeiras bestas, né? A gente tem o lado humano do vampiro, né? Então, os vampiros, por exemplo, da Anne Rice, eles têm todo um sentimento, né?
O Louis, por exemplo, é sentimento puro, né? Amor toda a vida. O Lestat já é um negócio mais porra, o que esse mesmo, de viver do jeito que deu para viver e vai embora. O Louis é muito mais sentimento, é muito mais centrado, então ele é muito mais humano. Eu acho isso importante, né? A literatura resolveu, a literatura resolve tudo. Aí tem o, aí o Bela Lugosi atuou de novo, né, em Retorno do Vampiro, só que ele não era mais o Drácula, era outro vampiro. Mas era o mesmo estereótipo, mesmo arquétipo de capa e tudo mais. E aí foi em 58 que entrou o Christopher Lee, né? O Christopher Lee Isso, passou 20 anos fazendo filme de vampiro. Passou. O Arthur Oliveira, se partindo do pressuposto que para uma história existisse foi necessário que algo similar tenha ocorrido no passado, com possíveis incrementos criativos, o vampiro sempre vai ser uma metamorfose. Isso. Boa. é. Aí teve ali, Christopher Lee voltou em Túmulo do Terror em 64, 1964. Drácula, o Príncipe das Trevas, em 1966. O Conde Drácula, em 1970. E, apesar de ter o título em português ser o mesmo nome Conde Drácula, o título original era Scars of Drácula, que foi em 1970. Ele fez dois filmes de vampiro no mesmo ano. No mesmo ano. Os dois são de 1970. Christopher Lee, que era o Saruman, né? Sim. Ele tinha uma banda de metal e tudo, sabia? Uhum. E aí, esses filmes foi passando o tempo, a tecnologia foi melhorando, histórias foram ficando mais complexas, mais atraentes até de consumir, né? A mídia ficou mais atraente de ser consumida, né? E a gente tem o que a gente tem hoje, né? O último filme de vampiro que eu assisti foi qual foi, não lembro qual foi o último, qual foi o último filme de vampiro que tu assististe, Arthur? O Juiz Vampiro, a gente vive assistindo de novo na televisão. Eu assisti outro dia mesmo, Entrevista com o Vampiro de novo, né? Mas tem o Drácula do Bram Stoker, o último Entrevista com tem o Vampiro foi o que eu mais assisti toda a minha vida. ah, E eu foi quando eu parei de contar. para mim o seu som está cortando. O teu também. Eu não sei quantas vezes eu assisti Entrevista com o Vampiro. Eu parei de contar na 117. O quê? Foi quando eu parei de Desistiu? contar. Ah, Entrevista com o Vampiro, eu não sei quantas vezes eu assisti. Eu parei de contar na 117. não, mas aí é muito demais. Ai, ai. Eu assisti, adoro, gosto muito. Não gosto tanto, sim, do filme Rainha dos Condenados. Ah, Eu acho que a Rainha dos Condenados perdeu bastante. Mas, na época da escolha, inclusive, do ator para fazer o Lestat, eu tinha um grupo de amigos que liam fervorosamente Anne Rice e a gente era contra o Tom Cruise. A gente era contra ele porque não ia dar conta, não ia fazer direito e foi fantástico, né? Ele foi ótimo. sim, e aquele ator, ele casou muito bem com a descrição que a gente tem do Lestat, né? Sim. Que é é uma aparência bem mais jovial que o Entrevista com o Vampiro apresentou pra gente, né? É. Acho que eles quiseram pegar os atores hypados da época e tal,
para fazer aquilo lá, que é um filme fantástico. Não tem assim, ele foge drasticamente do livro em várias partes, mas não tem como assistir esse filme e não achar. Eu não tenho como assistir esse filme e não achar fantástico. Não acontece mais. Todas as vezes que eu estava passando o canal e via esse filme, eu parava para assistir. Aham. Era assim. Aí eu peguei, comprei um DVD, né, perdi o DVD, depois eu baixei, fiz download fiz download do filme e assisti várias e várias vezes. É. E aí, Mas ah, aí tem outros filmes que eu gosto muito. Você colocou na lista sua aí. tá travado aqui, cara. Pois é, tá esse negócio. Tá travando. Acho que tá dando horário. A série Preacher. Eu assisti uma série, cara, um tempo desse com a minha esposa, chama Preacher. Ela tá na Amazon. Ela tem 4 temporadas. São 4 temporadas só. E tem um personagem lá que é um vampiro. E o personagem é fantástico, cara. Fantástico. Ele é um Como é que vampiro. chama? O personagem é fantástico. Assista essa série que tu vai gostar desse vampiro. Ele é bem. Como é que chama a série? Chama Preacher, tá aí na Amazon. Ah, legal, vou ver. Na série Preacher, o melhor personagem é vampiro. São vários personagens diferentes. Então vamos falar um pouquinho do teu. Só tem. Tá faltando 10 minutos só. Vamos falar um pouco dos teus livros aí, desse teu universo que tu criaste aí. Pois é, eu criei, né? Eu criei a Mansão do Rio Vermelho, que eu publiquei em 2017. Depois lancei o segundo, A Mansão do Rio Vermelho, Um Vampiro nos Trópicos, em 2019. E agora vai sair o livro 3, em novembro. O que é o universo aqui? Existe um vampiro, que é o Friedrich Augsparten, que é um vampiro milenar, que viveu durante muito tempo na Europa, na região onde hoje é a Alemanha, e ele vem para o Brasil em 1702. Se estabelece no Brasil e constrói a Mansão do Rio Vermelho, numa região, numa cidade, perto de uma cidade fictícia aqui, entre Juiz de Fora e Ubá. A cidade não existe. Mas, depois do Augsparten, outros vampiros apareceram. Como, por exemplo, o vampiro Douglas, que é o vampiro de Juiz de Fora, que mora na praça central de Juiz de Fora. Tá certo? E a confusão da história, da trama toda, é muito de briga entre os vampiros e bruxas. As bruxas querem defender a cidade do domínio, né, do vampiro. Então, é uma confusão, é uma brigaiada danada durante algum tempo. E é também, eu considero, um livro de terror romântico. Tem muito amor no meus livros aqui. Muita gente apaixonada por um monte de gente. Mas, legal. Agora, em novembro, eu lanço o volume 3, que explica tudo. O Samuel, eu escrevi a história do Samuel, né? A maioria das pessoas que estão acompanhando aí sabe de onde veio o Samuel, né? Da antologia que eu participei com o Arthur.
O Samuel, Sim. ele surgiu porque quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a jogar o RPG. O RPG era o Vampiro à Máscara. Não sei se tu conhece. Né? Que ele é meio... A base dele é meio meio os vampiros da Anne Rice, e ele puxa algumas coisas do Drácula. Então tem vários clãs de vampiros, cada clã tem um poder específico, é uma disciplina específica. Então eu construí o Samuel com base nesse vampiro que eu fui apresentado no RPG, né? Então, tanto que ele vai conhecendo os outros personagens, os outros vampiros que ele conhece na cidade, e aí ele recebe, quando ele entra em contato com o primeiro vampiro, ele como vampiro, depois transformado, ele entra em contato com o primeiro vampiro, e aí esse vampiro explica para ele que eles têm leis, que eles têm cultura social, que cada vampiro tem os seus dons próprios que são dele, são comuns a todos, que são aqui a força sobrenatural, uma agilidade sobrenatural, né, uma rapidez. E, além desses, tem o dom de sangue, que é um dom específico que é de cada um. Né? E aí tem uns vampiros que controlam sentimentos, tem outros vampiros que fazem comandos mentais, outros vampiros que se transformam que adquirem forma de animal, por aí vai. Né? Então, mas o Samuel, eu estava falando, o Samuel ele é um drama. Eu, 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 um dia desse, uma vez, um tempo atrás, eu estava comentando em outra live que eu queria fazer um negócio de terror e acabei fazendo um drama de solidão e vingança. Mas tu sabe, né? Tu já leste. Sim. Pois é, e tem ação e tem romance também, né? Tem romance, tem E é muito bom. coisas que vão acontecendo com ele, forçando ele a amadurecer como, como, como algo que ele nem acreditava que existia, né? Porque ele era um ateu, não acreditava em nada. E aí as coisas vão acontecendo ao redor dele e ele tem que se forçar a aprender como ele vai, o que ele está se tornando. Né? E a gente está Com só com 3 certeza. minutos. Samuel Dantas é um livro que eu recomendo. Pois É é. muito bom. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler o Mansão 2, mas o primeiro é fantástico. O primeiro é fantástico. Muito bom. Você ainda não leu dois? Não cheguei a ler o 2, não tive a oportunidade ainda, não achei ainda para vender. Às vezes que eu fui em livraria, eu sempre procurava, nunca achei para vender. Na verdade, eu não sabia onde comprar, na verdade. Né? Meg Antunes, Meg. escrito Boa Noite, irmão, Antunes, escritora. Meg Antunes. Chegou nos últimos minutos da live, não tem problema. Foi muito Tipo bom. aparecer, né? Acho que a gente nunca pode passar, né? A gente nem percebe a hora passar. E E eu aí, tô com um eu copinho, tô nessa... Sim, né? não Meu entendi, copo não cheio de entendi. sangue. Não entendi. Oi? Eu não entendi o que tu falaste. Eu falei que o meu copo cheio de sangue está na cozinha me esperando.
Tá travando. Tá Eu acho que o tempo travando. vai passar. Eu acho que já vai acabar mesmo. Maria Lu Martins, estou amando essa resenha. O Weber DP, excelente conversa, muito obrigado. Raine, muito bom Muito papo. obrigado. Gente, muito obrigado a presença de vocês. Foi um excelente papo mesmo. Eu gostei muito dessa conversa, viu, Arthur? Foi Bom demais. excelente, eu gostei muito. Tenta Muito salvar lá obrigado no. aí. A gente vai fazer isso mais vezes, né, Arthur? Com certeza. Com certeza. Mas salva essa entrevista no seu Instagram, que a gente Não, vai revê-la. Né? vou salvar. Vou salvar sim. E o tempo Deixar lá acabou, né? no GTV. Isso. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Maria Lu Martins, amei. Obrigado, Lu. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, né? E melhor encerrar? Gente, boa noite a todo mundo, né? Todos que estiveram conosco. Não está ouvindo? Encerra.